Olá, sejam bem-vindos a mais uma formação dos anos iniciais da Diretoria de Ensino SU1. Hoje nós vamos tratar do EMAI. Mais uma vez falaremos da unidade temática Números, Intervenção e Avaliação. Combinado para a organização da reunião, desconecte-se para se conectar e faça as anotações dos pontos que considera necessário ou que ainda ficaram dúvidas. Como toda formação, nós daremos início com mais uma leitura, né? A nossa leitura inicial, e só que dessa vez será diferente. Quem realizará a leitura são dois estudantes da escola Edmeia Tabe, o aluno Davi Nicolas da Silva Gonçalves e a aluna Giovana de Andrade Rosa Felisbino. Eles farão a leitura. O seguinte texto: alguns animais também sabem contar. Esse texto ele foi retirado de um artigo de jornal que foi publicado em dezembro de 2010 no site Educando Teca. Vamos lá? Alguns animais também sabem contar. A origem dos números surgiu há séculos e foi primeiramente idealizada pelo homem. Mas não são somente os homens que sabem contar. Alguns pássaros, como os corvos e rouxinóis, demonstram habilidades com a matemática quando colocados à prova. Uma história muito comum sobre este fato é a de um fazendeiro que tentava se livrar de um ninho de corvos em sua propriedade e percebeu que o corvo o observava sair do castelo onde morava para então voltar ao ninho. Desta maneira, o fazendeiro convidou um homem para entrar no castelo, junto com ele, na tentativa de enganar o pássaro. E dando continuidade ao plano. Enquanto o homem saía, o fazendeiro permanecia no castelo para tentar capturar o corvo em seu ninho. Mas o corvo, que não era bobo nem nada, percebeu que dois homens haviam entrado no castelo. E sendo assim, esperou pacientemente que o segundo homem saísse, para que então pudesse retornar ao ninho. Nos dias seguintes, 3 homens e 4 homens entraram no castelo na tentativa de enganar o corvo. Mas o esforço havia sido em vão. O corvo sabia exatamente quantos homens haviam entrado no castelo e esperava que todos saíssem de dentro para retornar ao ninho. Até que um dia, 5 homens entraram no castelo. E antes da saída do quinto homem, o corvo já havia retornado ao ninho. O corvo ficou surpreso e o fazendeiro satisfeito. Deduziu-se então que assim como é impossível para o homem saber quantos grãos de feijão há em uma safra sem que possamos contar de 1 a 1, os corvos também não podem identificar o número exato de componentes quando a quantidade exceder 4, ou seja, os corvos sabem contar até 4. Legal a leitura, né, pessoal? Como eu falei anteriormente, tanto o Davi quanto a Giovana, eles são estudantes do Edmeia Tabe e são alunos do 5º ano. E interessante porque eles estudaram, fizeram a leitura, trabalharam com este texto, né? E interessante a maneira que é colocado. Então, da mesma forma que o ser humano tem situações, tem determinadas situações que ele não tem como saber se ele não contar exatamente, ele faz a comparação, esse artigo faz a comparação com os seres humanos. Quer dizer, até os animais têm condições também de contar. Tá bom? Bem legal. Parabéns aos alunos do Edmeia, obrigada pela contribuição. Agora nós retomaremos a respeito da nossa formação anterior do EMAI. Vamos lá, Aline? Então, retomando a nossa formação, nas formações anteriores, nós discutimos a unidade temática de números, com foco nas habilidades do 1º ao 6º ano. Apresentamos alguns vídeos, onde nós fizemos a análise das habilidades e o grau de complexibilidade dessas habilidades em cada ano, como elas iam evoluindo até chegarmos lá na habilidade do 6º ano. Discutimos também a necessidade dos encaminhamentos dos professores fazerem o estudo, seguir os encaminhamentos constantes nos materiais que a gente tem disponível, do Ler e Escrever, do EMAI, do próprio currículo em si. E para esse encontro de hoje,
nós vamos ter alguns outros objetivos que dá sequência nessa formação que a gente começou há 2 ATPCs do EMAI atrás. Hoje nós vamos continuar, né, falando sobre a unidade temática de números, onde nós vamos socializar algumas boas práticas. Vamos apresentar diferentes formas de intervenções pedagógicas diante dessas atividades e refletir sobre as diferentes formas de avaliação dessas atividades e como a gente faz essas intervenções no ensino presencial e como elas estão se dando agora através do ensino remoto. Os conteúdos da nossa formação de hoje é a intervenção pedagógica, que os professores farão de acordo com cada atividade direcionada aos estudantes, e falaremos também sobre avaliação. Então, vamos começar aqui com a socialização de uma boa prática da Escola José Hermenegildo Leone, da professora Maria Janete Seravalli, que dá aula no 1º e no 2º ano. A professora ela vai apresentar uma atividade referente ao quadro numérico. Turminha, boa tarde. Passei por aqui para a gente falar sobre o quadro numérico, sobre a linha e a coluna. Vamos lá? Presta atenção. Eu tenho a linha na horizontal e tenho a coluna na vertical. Linha, coluna. Observe. Linha. Eu tenho números na primeira linha. E esses números são acrescidos de mais 1. Quer ver? 1 mais 1, 2. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. Mais 1, 7. Mais 1, 8. Mais 1, 9. Mais 1, 10. Viram? Eu vou acrescendo de 1 em 1. Linha de baixo. Para no 10. 10 mais 1, 11, mais 1, 12, mais 1, 13, e assim por diante. Eu vou acrescendo de 1 em 1. Na linha, eu penso que o número é acrescido mais 1. Na coluna? E na coluna? Na coluna, de 1 a 10. Parei no 10. A coluna é a casa das dezenas. Por que dezenas? Porque todas elas terminam com 0. 10 mais 10, 20. 10 mais 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 10, 90. 90 mais 10, 100. A coluna é acrescida de mais 10. Que podemos observar? Na linha, eu aumento mais 1. E na coluna, eu aumento mais 10. Por exemplo, 10 mais 1, 11. 11 mais 10, 21. 21 mais 10, 31, 31 mais 10, 41, 41 mais 10, 51, 51 mais 10, 61, 61 mais 10, 71, 71 mais 10, 81, 81 mais 10, 91. Agora, vamos pensar. Quem é o número maior? Vamos lá? Por exemplo, eu vou pegar o número 20 da linha do 20. Eu tenho 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entre 23 e 25, qual é o número maior? Entre 23 e 25, qual é o número maior? É o 23? É o 24 ou é o 25?
é sempre o número que vem depois. Ok? Então, 23 seria menor que 25, 24. 25 seria o número maior. Então, o maior é sempre quem vem depois. E o menor número entre 23, 24 e 25? O menor número é quem vem antes. Quem vem antes do 25? 24 é o menor número. Quem vem antes do 23? O 23. Então, 23 é menor que 24. Ok? O que mais podemos fazer? E por hoje era só, ok? Mãe, tenha sempre um quadro de valor prontinho para oferecer à criança. Lá no EMAI volume 1 tem. Copia ele no caderno e segue junto com ele, ok? Beijo grande. Tchau. Bom, essa é uma atividade de quadro numérico em que a professora explora tanto números na linha quanto na coluna. Ela tem a preocupação aí de fazer uma intervenção com os alunos dentro das possibilidades que são oferecidas no trabalho remoto, a organização de um quadro, ela também elabora aí uma sala, né? Ela improvisa uma sala. Tem ali o relógio que vocês vão observar. Em cima do quadro numérico maior, ela tem um quadro numérico menor. Essa improvisação, segundo a professora, foi com a ajuda do esposo. Então, eles fizeram todo um trabalho aí para fazer uma intervenção pedagógica para os alunos do primeiro e segundo ano, porque ela dá aula nas duas turmas, para que os meninos entendam quais são os números maiores, quais são os números menores, quanto aumenta na linha, quanto aumenta na coluna, e aí é claro que o quadro numérico ele tem outras possibilidades da gente explorar, mas para essa necessidade da turma dela, foi essa a estratégia melhor para a gente chegar numa oportunidade dos meninos avançarem. A próxima boa prática, né, é da escola Luísa Robas Martins, da professora Nívia Roberta Alonso, que ministra aula no 4º ano. Anteriormente, em uma das nossas formações, nós apresentamos essa atividade, a maneira como a professora apresentou a atividade para os estudantes dela. E como nós retomamos a unidade temática números e falamos bastante a respeito dessa unidade temática, tanto na formação anterior quanto nesta formação de hoje, achamos interessante trazer novamente. O que exatamente a professora Nívia fez? Provavelmente vocês vão lembrar. Depois que todo mundo retirou os materiais, a professora ela gravou vídeos no YouTube, né, para sua turma, informou os pais, informou os seus estudantes, e então ela encaminhou, deu todo o encaminhamento de como fazer a atividade. Então, o que ela fez? Os alunos tinham a atividade em casa, e como ela não tinha encontrado uma outra maneira de entrar em contato, de explicar, ela gravou os vídeos no YouTube. Olá, turma do 4º ano, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Hoje nós vamos para mais uma aulinha. Hoje a aula é de matemática e é do nosso material EMAI, tá bom? Cartelas sobrepostas, sistema de numeração decimal. Bom, dentro do nosso material EMAI, nós temos lá na página 36 de matemática do 4º ano, a sequência 6, tá bom? Na sequência 6, nós temos a atividade 6.1. A atividade 6.1, eles lançam lá uns desafios para a gente com as cartelas sobrepostas, para nós compormos os numerais, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Olha lá, Juliana fez o cálculo 352 mais 417, usando cartelas sobrepostas. Veja como ela procedeu. Então, ela pegou uma cartela que tinha o número 300, uma cartela que tinha o número 50 e uma cartela que tinha o número 2.
pode observar aí que nós temos uma centena, 300, 50 é uma dezena, né? 5 dezenas, na verdade, e o 2, que é o campo aí da unidade, 2 unidades. Tudo bem até aqui? Então, vamos prosseguir. Depois, ela pensou o quê? Se é 352, então eu tenho que somar esses números. Então, ela foi lá para outra parte do pensamento dela. Ela pegou o 300 mais, porque o mais é o sinal que nós utilizamos para fazer a adição, né? Mais 50, que é a dezena, mais 2, que é a unidade. Tudo bem? E aí, com as cartelas sobrepostas, ela formou o número 352. Então, ela percebeu que o 300 era a centena. Então, ela pegou o 300, depois ela pegou o 50 e sobrepôs no 300. Por quê? O 50, ele tem 2 números aí, certo? Então, ele está ocupando aí a casa da dezena e da unidade. Só que nós temos aí 2 unidades também. Então, ela colocou o 300, depois ela sobrepôs o 50 e, por último, ela colocou a nossa unidade, o 2. E aí, ela formou o número 352. Tudo bem? Só que ela tinha que somar esse número 352 com outro número, que era o 417. Então, olha lá, ela tinha 400, uma cartela de 400, uma cartela de 10 e uma cartela de 7. Então, 400 representa a centena, 10 representa a dezena e o 7 está representando a unidade. E aí, o pensamento dela foi igual ao do 352. Ela fez o quê? Ela pegou o 400, somou com o 10, mais o 7. Então, ela pegou a centena, que era o 400, mais a dezena, que era o 10, mais o 7, que era a unidade. Tudo bem? E ela também fez a sobreposição, né? Sobrepôs aí as cartelas, tá bom? Como que ela fez isso? Olha lá. Ela pegou primeiro a centena, que era o 400. Depois, ela pegou a dezena e sobrepôs no 400. Sobrepôs na centena dela. Ficou 410 unidade aí para acrescentar neste número. Então, ela foi lá e pegou o 7 e acrescentou aí ao número que ela queria formar, que era a unidade, era o 7. E o número ficou 417, certo? Tudo bem até aqui? Então, ela formou 2 números, o 352 e formou também o 417. Mas o desafio dela era somar esses 2 números. Então, ela tinha que fazer 352 mais 417. Ela tinha que fazer uma adição. E aí, ela passou para a próxima etapa, tá bom? Então, vamos ver a próxima etapa? Olha lá. Ela pegou primeiro todas as centenas que ela tinha nos 2 números. Então, no número 352, a centena era 300. No número 417, a centena era 400. Tudo bem? Ela pegou 300 mais 400 e somou. Então, ela pode ter pensado de várias maneiras, né? Ela pode ter somado somente o 3 mais o 4 e deu 7, e ela acrescentou os 2 zeros para ficar o quê? 700. Ou ela já tem esse cálculo mental na cabeça dela, rapidinho, e ela já falou, 300 mais 400 é 700, pronto. Tudo bem? Depois que ela somou a centenas, ela passou para a parte das dezenas. Então, no número
352, a dezena era 50. No número 417, a dezena, desculpa, era 10. E aí, o que ela fez? Ela somou 50, ela fez a adição, 50 mais 10. E ela descobriu que era 60 e colocou o resultado lá. Então, primeiro ela somou as centenas, depois ela somou as dezenas. Vocês estão vendo que as centenas está de laranja e as dezenas estão de roxinho, né? Eu diferenciei aí a cor da centena, da dezena e da unidade, tá bom? Para ficar mais claro para a gente entender. Depois, está faltando aí somar o quê, pessoal? O que está faltando ela somar agora, ela fazer a adição? Das unidades. Muito bem. Então, olha lá. O que ela fez agora com as unidades? No número 352, a unidade era o número 2. Olha aí, tá de azul, certo? E no número 417, a unidade era o quê? O número 7. Muito. Ela fez, tenho certeza que ela fez de cabeça, de cálculo mental. Ela fez 2 mais 7 e descobriu que o resultado era 9. Tudo bem até aí? Então, a gente já tem o valor da centena, da dezena e da unidade. E ela descobriu, somando, fazendo a adição de 700 mais 60 mais 9, ela lembrou das cartelinhas sobrepostas. E aí, o que aconteceu? Ela descobriu que o resultado era 769. A professora Nívia, ela deu toda a explicação de como desse procedimento que consta no EMAI. Ela deu todos os encaminhamentos e mostrou para os estudantes como é que eles podem fazer, como é que eles poderiam compor os números para depois eles realizarem a operação, utilizando as cartelas sobrepostas. Em seguida disso, por que ela fez todo esse procedimento? Ela passou todo esse vídeo, essa explicação. Porque na próxima atividade, no EMAI, ele solicita que os estudantes, eles efetuem as operações, a operação de adição, utilizando esse procedimento. O procedimento utilizando as cartelas sobrepostas. Então, a professora, como já foi falado anteriormente, ela, para se aproximar o máximo possível dos alunos, né, para que eles realmente compreendessem da melhor maneira possível, ela fez o vídeo, explicou passo a passo, utilizando da atividade que consta no material do EMAI, para poder os estudantes, em seguida, realizarem a atividade e depois encaminhar para ela. Lembrando que essa é uma atividade de resolução de problemas, que é uma das competências macro do nosso currículo paulista. Então, você não trabalha a unidade temática só numa linearidade, ou seja, vou trabalhar só números para depois trabalhar a resolução de problemas, de forma nenhuma. Você aprende os números e já continua resolvendo problemas, que é o que acontece no nosso cotidiano. Essa atividade, então, que ela fez em vídeo, depois os meninos vão realizar na atividade do EMAI, e essa contextualização é uma intervenção pedagógica muito importante para garantir que os alunos efetivamente consigam realizar uma atividade atendendo tanto aqueles que já sabem e que não precisam das fichas sobrepostas para realizar a atividade, quanto aqueles que ainda precisam desse suporte para entender a organização do número enquanto dezena, centena e unidade. Vamos passar? Agora nós vamos fazer a socialização de uma atividade da Escola Luiz Gonzaga Travassos da Rosa, da professora Silvia Maria Marques Herculano, do 2º ano. A professora, ela fez alguns combinados, né, com as crianças antes da realização da atividade efetiva em si do EMAI. Então, ela fez algumas combinações possíveis utilizando
essas fichas sobrepostas. Então, ela fez essa atividade em algumas etapas antes de realizar o encaminhamento do EMAI. Então, a primeira etapa, ela confeccionou as fichas sobrepostas, né, os estudantes. Depois, a segunda etapa, eles resolveram um desafio formando números possíveis com as combinações de algarismos. E a terceira etapa, a professora solicitou um vídeo explicativo sobre a formação dos números com essas fichas. Lembrando que essa atividade, ela fez anteriormente, adaptando ao ensino remoto. Então, todas essas orientações, a professora passou para os estudantes, né, utilizando esse ensino remoto que a gente está no momento. Então, ela fez todo esse passo a passo antes de realizar a atividade em si dentro do material do EMAI. Então, a gente vai passar para vocês o vídeo de retorno após essas etapas, né, depois dos alunos terem confeccionado as fichas, resolverem os desafios que a professora passou, e a gente vai mostrar o retorno desses vídeos que os alunos encaminharam para a professora. Eu montei essas fichas com a centena, dezena e unidade. E aqui as fichas eu montei. Essa, que é a centena e dezena e unidade também. Essa daqui que é 562. E essa daqui que é 256. Professora, hoje eu fiz esses números com dezenas, centenas e unidades. Aí eu posso fazer 165, ou eu posso fazer 156. Aí eu posso fazer 516 ou 561. Ou eu posso fazer 651 ou 615. O que a gente consegue observar, né, nessas atividades? A professora deu uma orientação, vocês podem perceber que ela deu para os alunos 3 algarismos, né? E eles teriam que ir alternando as ordens para montar outros números diferentes. Se a gente observar, o primeiro aluno, ele montou as fichas sobrepostas exatamente como vem no modelo do EMAI. Por exemplo, 263. No outro, ele montou alternando também com auxílios dos zeros. Essa aluna, ela já não tem essa necessidade de colocar o auxílio dos zeros e das ordens para poder saber qual é a numeração. Ela apenas coloca o algarismo e vai alternando ele nas ordens e fazendo a leitura dos números que ela vai obtendo. E o que é interessante é que são 2 estratégias diferentes dos alunos. Ele fez como a professora Nívia do Luiz Arrobas apresentou. Então, ele montou a centena, dezena e a unidade e faz sobreposta. A segunda aluna já não precisa disso. Ela já tem essa clareza de que o primeiro número que ela está trabalhando é a centena, o segundo é a dezena, a última é a unidade. Então, ela vai fazendo as diferentes combinações, possibilitando diferentes números. E aí, para isso, a gente considera que essa é uma atividade anterior a uma atividade que a professora realizaria, que é uma atividade do EMAI 7.4, que está na sequência, que é um jogo. E esse jogo só é possível ser realizado quando o menino tem clareza de quais os números, que número é maior, que número é menor, qual é a posição desse número. Então, para isso, a professora fez um levantamento de conhecimentos prévios, entendeu que era necessário que os alunos, primeiro, conhecessem bem as classes e ordens, para depois passar para a atividade 7.4, que é a atividade que seria em seguida a esses vídeos que foram enviados.
Pode seguir. Aí nós colocamos aqui para vocês, né, os encaminhamentos da atividade. A gente não vai fazer a leitura, mas vai ficar disponível no PowerPoint para vocês consultarem posteriormente. E aqui nós temos o desenvolvimento e as intervenções que seriam feitos nessa atividade. Como a Cláudia colocou, a professora ela deu um encaminhamento anterior, né? Por quê? Porque os alunos deveriam formar os números, né, com 3 algarismos, e o objetivo era verificar quem formou o maior ou menor número nessa atividade, se ela fosse presencial. Nesse caso, a professora acabou solicitando para que os alunos fizessem a leitura desses números de acordo com a ordem que eles colocassem os algarismos, né? E é interessante observar as hipóteses, né, das crianças, como a Cláudia colocou. Alguns usam uma estratégia, que seria usar as ordens exatamente sobrepondo as fichas, e a outra aluna não tem necessidade dessa sobreposição. Ela já sabe que ela, alterando a ordem, ela altera o algarismo, o número em si. Então, a atividade mencionada aqui seria 7.4, onde os alunos precisariam recortar essas cartelas sobrepostas, né? E com os colegas separar essas cartelas, embaralharem e fazendo esse registro dos números e fazendo os registros aqui nessa tabela de formação de cada rodada. Como nós não estamos no ensino presencial, não seria possível fazer essa atividade com os colegas. Então, a sugestão é que faça com os seus familiares, com os seus irmãos, com os primos ou com quem morar na casa da criança, para poder estar jogando esse jogo. Só acrescentando, tem uma aula do Centro de Mídias que trata dessa atividade aqui, é bem interessante, mas como a Aline falou, a gente no estado remoto, utilizar essas diferentes estratégias e fazendo essas diferentes intervenções, e até agora a gente apresentou uma professora que fez o quadro numérico, que improvisou um espaço da casa dela para a sala de aula para fazer uma boa intervenção e utilizar uma boa estratégia garantindo a aprendizagem dos alunos. Depois a gente viu a professora Nívia, que fez toda uma utilização de tecnologia no canal do YouTube, e essa professora que faz um levantamento prévio, que eu acho que é super interessante, para ver a aprendizagem, para depois fazer a jogada. Esse tipo de atividade é bem interessante, mas se os meninos não conhecerem bem os números e não saber qual é o maior, não souber qual é o melhor, qual é o maior, qual é o menor, isso não é possível realizar mesmo no remoto ou no presencial. Então, a gente precisa garantir alguns conhecimentos necessários para a realização da atividade. E isso é interessante, né, Cláudia? Porque a gente volta naquela questão da reflexão dos diferentes conteúdos que a gente passa para os nossos estudantes e dos diferentes níveis de conhecimento que eles têm, né? Então, essa assimilação do conteúdo, da habilidade, esse desenvolvimento, cada aluno tem um ritmo, cada um tem um jeito de aprender. Essas estratégias diferenciadas, a gente vai somando de maneira com que a gente consiga atingir todos esses estudantes, né? Então, qual é o nosso maior desafio agora como professor, né? É acompanhar o rendimento desses estudantes e ver quais intervenções pedagógicas é necessário a gente fazer para com que esse aluno desenvolva essas habilidades das atividades que a gente tem sugerido. Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz essa intervenção nesse ensino remoto? Vocês devem estar se perguntando assim, tá, na sala de aula eu estou observando o meu aluno, eu faço a intervenção, explico novamente. E como eu faço isso de maneira remota? É o que a gente vai discutir um pouco agora na nossa formação. E o que são, para poder eu saber exatamente como trabalhar, quais intervenções e como intervir, né? O que são essas intervenções pedagógicas, né? As intervenções pedagógicas são inferências feitas pelos profissionais da educação quando percebem uma dificuldade no processo de desenvolvimento e aprendizagem de um estudante.
Seu objetivo é ajudar os estudantes a realmente compreenderem os conteúdos. Então, pensando que eu passo por todo o processo, eu trabalho com os conteúdos, eu verifico o ritmo de cada um, eu sei que cada um dos meus alunos, cada um tem um ritmo, cada um aprende de uma maneira diferente, e para poder fazer tudo isso, como a Aline falou anteriormente, acompanhar este rendimento. Então, é necessário realizar as intervenções. E como fazer essas intervenções? Quando fazer essas intervenções? Só lembrando, né, Natália, que a gente precisa deixar bem claro que a intervenção, ela é muito mais importante que a atividade, né? A atividade em si, ela não ensina o menino. Por isso que, às vezes, muitos professores ficam muito focados na quantidade e esquecem a qualidade. É melhor você trabalhar menos atividades e fazer mais intervenções, e não existe uma receita para intervenção, né? Eu vou perguntar qual é o maior, qual é o menor. Mas eu não posso perguntar isso para todos os meninos, porque tem aluno que tem noção de antecessor e sucessor, maior, menor. Por outro lado, ele tem outras dificuldades que o professor precisa diagnosticar. Então, é importante mapear as dificuldades dos alunos para fazer intervenção, porque não existe uma receita, ela não é coletiva, a intervenção ela é individual, e para essa individualidade acontecer, a gente precisa saber qual é a necessidade do menino. É como se você fosse a um médico, a uma consulta, e o médico desse um remédio para todo mundo. Serve para todo mundo? Não, não serve, porque a medicação ela pode causar efeitos colaterais dependendo da doença que a pessoa tem. Isso acontece exatamente na sala de aula. Eu não posso seguir a mesma intervenção para todo mundo. Então, a intervenção é uma medicação individualizada. Pode continuar, Natália. Por isso que, lembrando, né, Cláudia, por isso que é importante, enquanto professor, eu acompanhar, eu ter os registros de como está acontecendo a aprendizagem de todos os meus estudantes, nas atividades diárias, nas propostas que faço, no retorno que eu tenho deles, como que eles se apresentaram no início do ano, como foi todo o percurso e como eles estão agora. Só assim nós temos condições de fazer as devidas intervenções. Pode continuar, Aline, a próxima, por favor. Então, como fazer uma intervenção? Possibilitar que os estudantes reflitam sobre a atividade que estão realizando, se há compreensão dos enunciados, estimular as estratégias individuais, socializar com a turma as diferentes respostas e resoluções, realizar questionamentos. Como realizar a atividade? Quais estratégias? Há outra forma de realizar? Então, pensando em como eu vou fazer essas intervenções, eu tenho que levar em conta diferentes situações e diferentes etapas no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, como que eu posso fazer, qual momento eu posso fazer com que o meu estudante ele reflita sobre aquilo que ele está realizando. Será que ele compreendeu essa pergunta que eu fiz para ele, ou eu tenho que mudar a maneira de eu fazer essa pergunta? Isso, no presencial, essas intervenções presencialmente, elas acontecem ali, automático, ali ao mesmo tempo. Agora, quando nós falamos do ensino remoto, se eu não realizo essas atividades online, ao mesmo... como que eu falo? Utilizando o Classroom, dependendo da maneira como acontece o encaminhamento dessas atividades, as intervenções, eu tenho um tempo, a maneira como esse meu aluno, ele dá a devolutiva, né, ou filmando como ele entendeu, ou ele tirando foto da atividade, eu vou fazendo as devidas adequações de como explicar para ele, para ver se realmente ele compreendeu aquilo que está sendo proposto para ele. Fazer essas intervenções no presencial é uma coisa que os professores foram aprendendo, né? Foram testando isso tanto em língua portuguesa quanto em matemática.
No entanto, no remoto a gente está se reinventando. Por isso que a gente tem apresentado para vocês diferentes boas práticas de diferentes escolas, para perceber que eu acho que na escola de vocês, com certeza, também tem esse momento de socializar o que vocês estão realizando, né? Então, é bem importante que quando o aluno socializa a sua estratégia, ele está aprendendo com o outro e ele também está ensinando, porque é um menino que tinha dificuldade em determinada resolução de problemas e ele não sabia como ver, então ele resolveu da forma mais simples. E quando ele vê diferentes formas de resolver, na próxima atividade que ele vai fazer, ele vai pensar, bom, o João respondeu desse jeito, a Maria desse jeito, achei que a da Maria está melhor para mim, eu vou seguir o caminho dela. Então, socializar com a turma as diferentes respostas é uma possibilidade que ajuda a garantir que nas próximas atividades eles tenham elementos para realizar atividades. Então, pensando em tudo isso, né, na questão das atividades, das intervenções, como que a gente faz isso, né? A gente volta novamente naquele quadro que a gente já apresentou para vocês, dos perfis dos estudantes. Então, como a Cláudia falou, eu não posso fazer uma intervenção única para toda a minha turma. Eu preciso saber qual o nível de aprendizado que o meu estudante está, para eu fazer uma intervenção efetiva de maneira com que esse aprendizado ele seja desenvolvido. Então, nós voltamos novamente nesse quadro com os perfis dos alunos. Então, um aluno que está muito abaixo da média, não é a mesma intervenção que eu vou fazer com aquele aluno que está acima da média. A gente consegue ver essa diferenciação nos vídeos que a gente apresentou. No primeiro vídeo, o aluno ele usa as fichas sobrepostas. No segundo, a estudante ela não precisa da sobreposição, ela só altera as ordens. Então, a gente pode perceber que cada um está em um nível diferente. Então, a intervenção que a professora faria para o primeiro estudante seria diferente da que seria feita para a segunda. Então, cada um está em um nível e o professor precisa ter registrado e saber que tipo de intervenção vai fazer de acordo com o perfil de cada estudante em sua sala de aula. E como que o professor faz isso, né? A gente precisa fazer essa intervenção, ela, como a gente já colocou, ela é diferente no ensino remoto e no presencial. Então, a gente vai passar para vocês agora a questão de como que a gente trabalha no ensino remoto, né? Como que a gente consegue fazer esse trabalho. Nós podemos apresentar as atividades através da aula invertida, como a gente já apresentou para vocês, através do ensino híbrido, que é o que nós vamos entrar agora, o que é previsto em novembro, né? Se retornar às aulas, que seriam parte das aulas no presencial, parte das aulas continua-se no remoto, no online, através da resolução de problemas, onde a gente pode encaminhar diversos tipos de encaminhamentos e orientações para esses estudantes fazerem essas resoluções. O ensino remoto entre pares. Mas como que eu vou fazer isso entre pares? Dependendo da ferramenta que o professor utiliza. Se ele utiliza o Classroom, se ele utiliza uma aula através do Meet, através do Teams, se ele faz esse encontro da turma. Então, a gente consegue ter essa discussão, essa troca de conhecimentos e de saberes entre os estudantes e o professor, através das devolutivas que vocês recebem, né, através do WhatsApp, Facebook, ou até as atividades presenciais que esses estudantes têm entregue ou retirado para vocês nas unidades escolares. A gente tem a utilização aí da complementação dessas aulas, como a gente sempre coloca nas nossas formações do Centro de Mídias, e também a gente pode utilizar a gamificação. Então, todas essas são ferramentas que a gente pode utilizar para maximizar essa habilidade que precisa ser desenvolvida e ter essa devolutiva e fazer com que esses estudantes, eles
aprendam e desenvolvam essas habilidades de uma maneira mais efetiva. Então, eu posso me utilizar de todas essas ferramentas, ou uma complementando a outra, ou uma atividade e complementa com centro de mídias, depois eu dou uma devolutiva, ou posso utilizar de todas, dependendo da estratégia e a atividade que eu vou aplicar para o meu estudante. Nós discutimos um pouco dessa formação numa das ATPCs que nós tratamos de metodologias ativas. É bem importante que todas essas ferramentas digitais, elas fazem parte de uma metodologia em que o aluno é protagonista. Não tem como pensar em nenhuma dessas ferramentas, é só copiar, vai só fazer atividades desconectadas com o seu cotidiano. Então, todas essas atividades que nós estamos, essas ferramentas apresentadas aqui, elas têm a ver com as metodologias ativas. De certa forma, nós estamos resgatando um pouco das nossas formações anteriores para dizer que dentro de uma especificidade de intervenção, não há possibilidade de o menino fazer cópia o tempo todo, fazer atividades desconectadas, como pontilhados, sublinhar a letra, não é isso. Porque para a intervenção ele tem que fazer atividades significativas dentro do seu cotidiano e como as meninas disseram, por exemplo, naquele jogo lá das cartelas, utilizar a possibilidade da família. Então, não tem como ele ficar copiando de 1 a 100 o tempo todo, porque isso não faz parte de uma metodologia ativa. Dentro de uma metodologia ativa, para esse menino ser protagonista, nós temos essas possibilidades no ensino remoto de utilizar diferentes ferramentas para chegar numa aprendizagem significativa. Um exemplo do ensino remoto, de como estão acontecendo as aulas no ensino remoto, nós temos algumas imagens dos estudantes da escola Homero dos Santos Fortes num desses momentos, né? Além dos materiais, como já falamos, das sequências didáticas, dos materiais que são solicitados para que os pais, os estudantes vão retirar na escola, também tem as aulas que os professores orientam para que os estudantes assistam e acompanhem, além das atividades que realizam nos materiais disponibilizados para os estudantes. A próxima escola também, que também contribuiu com algumas imagens de como os estudantes estão acompanhando, né, as aulas no ensino remoto, é a escola Arthur Wolff Neto, onde nós temos também as imagens dos alunos realizando as atividades. Podem ver, a primeira aluna, ela está com um livro, né, acompanhando uma das aulas, para na sequência realizar a atividade que a professora orientou, né? A primeira ela utiliza do celular para poder acompanhar essas aulas, né? Uma das aulas. A segunda utiliza do tablet e vocês podem observar fazendo as anotações que ela considerar importante. Então, tudo isso, se a gente for observar, os professores eles fazem os encaminhamentos, encaminham as atividades da semana, falam as páginas que eles devem realizar, quais as aulas eles devem acompanhar. E aí essas crianças elas vão se adaptando, vão fazendo seus registros e as atividades e depois encaminha para os professores. Só lembrando, né, Nath, a gente tem aqui do Arthur Wolff também um exemplo do aluno que assiste direto no canal do Centro de Mídias pela Sim. TV. Então, mesmo aqueles que não têm a possibilidade da ferramenta do celular ou do tablet ou do computador em casa, ele tem o canal aberto lá na TV aberta para ele poder fazer esse acompanhamento também, que é o caso do último aluno aqui, né? A gente queria agradecer às escolas, né, pelo compartilhamento das fotos dos estudantes, os responsáveis também pela autorização da gente usar as imagens na nossa formação. E a gente está falando isso tudo por quê? Porque ao final de todo esse processo, a gente vai precisar fazer uma avaliação. E essa avaliação, como a gente coloca, né, ela é diferente no remoto e no presencial. O que diferencia esse ensino remoto do presencial? Nós apresentamos nos slides anteriores, né,
as ferramentas que a gente usa no ensino remoto e o que a gente usa aqui no presencial. No presencial, quando o professor ele vai fazer uma intervenção, a gente pode trabalhar com a questão dos agrupamentos, a gente trabalha entre pares, as estações por rotação, o próprio ensino híbrido também, né, que ele consta tanto no presencial quanto no remoto, um complementa o outro, a questão da resolução de problemas e a gamificação. Nossa, mas a gamificação também no presencial, sim, como a gente já discutiu numa formação anterior também. A gamificação, ela pode ser tanto digital, quanto ela pode ser analógica através de um jogo, de um campeonato entre os alunos. Então, a gamificação, ela é bem ampla nesse sentido. Então, quando a gente faz uma intervenção de ferramentas remotas ou presenciais, elas são diferentes se a gente for analisar a questão das ferramentas que nós temos para essas intervenções. Observando aí tanto a primeira situação, que é o ensino remoto, e a segunda, que é o presencial, eu acredito que vocês também tenham aí as fotos da escola de vocês. É muito importante que nós organizemos um álbum dessas atividades, um registro, coloque em algum lugar, seja um momento de organização, porque aí vocês vão falar, colocaram da escola tal, não colocaram da minha. Claro, né, gente, nós temos 46 escolas, 45 que atendem os anos iniciais, na verdade, dessas 45 a gente não dá conta em colocar em 100 minutos de formação. Mas é importante fazer aí um vídeo das atividades que estão sendo realizadas remotamente, contemplando tanto as aulas das turmas do 1º ao 5º, quanto as aulas dos especialistas de educação física e arte. Eu acho que é muito importante a gente ter esses registros de como os alunos estão se virando, né? Porque a gente tem lá no Homero, dentro do Paraisópolis, quanto no Arthur Wolff aqui no Jabaquara, são situações, são distâncias bem significativas. No entanto, a gente vê as pessoas, os alunos tentando fazer o melhor. A gente também tem ciência das dificuldades de engajamento das famílias. Ninguém está negando, ai, que coisa linda, né? Todo mundo participando, não é assim, isso na totalidade não é. A gente sabe que tem aluno que tem acesso, mas não quer, tem aluno que só tem o acesso do celular do pai, mas são possibilidades que a gente tem também, que é o que a Aline colocou aqui no presencial, que muitas escolas estão organizando atividades para os pais irem buscar, e as crianças depois devolvem atividades prontas. Então, nós estamos abrindo um leque de possibilidades em que esses alunos possam realizar alguma atividade. O que nós não podemos é não fazer nada. É claro que a gente sabe que as escolas aí estão se desdobrando para fazer esse melhor do engajamento dos alunos, e muitas vezes a gente se desanima porque os pais não querem, não participam, ou porque os alunos também têm todas as dificuldades possíveis. Mas a gente não pode cruzar os braços, então, tanto no remoto quanto no presencial, a gente vai dar conta, sim, desses meninos, e se não esse ano ainda, em 2021, nós temos estratégias enormes para a gente fazer e seguir com a aprendizagem dos alunos. Bom, seguindo em tudo isso que nós estamos falando, né, nós vamos retomar um pouquinho a questão da avaliação, como a Aline falou, né? Nós estamos avaliando o tempo todo, mas essa avaliação é com base num currículo, que a gente está apresentando nas duas formações de ATPC aí. Então, todo esse currículo, ele tem um foco tanto na avaliação, com vistas à gestão da aprendizagem. É isso que é o nosso trabalho maior, né? É fazer essa gestão, olhando para o currículo, avaliando, olhando de novo. Então, esse circular dentro desse desenho é importante porque o tempo todo nós estamos avaliando. E aí, para isso, nós vamos falar um pouquinho dos diferentes materiais que a gente tem no currículo, as diferentes avaliações que a gente tem. Dentro do currículo aí, vocês já viram e agora já estão sistematizando, nós temos o currículo paulista. Dentro do currículo paulista, eles são manifestados, no nosso caso, no material do EMAI e agora no Aprender Sempre. Então, este currículo que nós estamos falando de forma geral, no estado de São Paulo, ele é o currículo paulista, e aí a gente tem os nossos materiais. Com vistas a isso, nós temos a avaliação. A gente colocou aqui o IDEB e o SARESP, olhando para uma avaliação de larga escala,
né? Então, tanto o IDEB, que olha o seu resultado a nível de Brasil, e o SARESP, que vê o resultado a nível de São Paulo, ambos são testes, avaliações que dão conta de falar em que momento a sua escola está e como é que a sua escola precisa retomar alguns conhecimentos com vistas ao ciclo dentro da sua unidade escolar. E aí a gente tem a AP, a gente só pôs a de matemática aqui, mas tem a de língua portuguesa, e a avaliação de aprendizagem, ela vem com foco no currículo, para olhar para essa avaliação, como é que os meninos estão aprendendo dentro dos bimestres. Isso de forma geral, né? Não estamos falando em termos de situação de pandemia, porque aí vocês vão falar, teve AP, mas o pai ajudou, a mãe ajudou, não necessariamente o resultado que está ali demonstra a aprendizagem do meu estudante. Porém, são avaliações que estão dispostas na rede, sejam eles em momento presencial ou em momento remoto. E aí vem a avaliação da escola, que acontece o tempo todo. A avaliação da escola não é só aquela bimestral ou aquela mensal. Ela se reflete dentro de atividades que são realizadas a todo dia, com vistas numa rotina pedagógica. Por isso que a gente fala que a rotina, ela não é um tratamento burocrático, ela é um trabalho pedagógico, porque eu olho aquilo que aconteceu a semana passada, e aí eu falo, essa atividade não foi muito boa, pouco aluno me devolveu, ou os alunos tiveram dificuldades, então a gente retoma aí as atividades que foram realizadas na semana passada. Então, essa avaliação da escola, ela se reflete de forma anual, bimestral, mensal, semanal e diária. Só para complementar, né, Cláudia? Para esse ano, provavelmente nós não teremos o SARESP, né, devido à situação que nós estamos da pandemia, mas nós deixamos bem claro aqui para vocês quais são todas as avaliações que nossa rede tem. Para enfatizar isso, nós vamos passar para vocês um recorte da videoaula sobre currículo e avaliação, da professora Gislene Trigo Silveira, que ela vai explicar para a gente exatamente isso que a Cláudia acabou de colocar, né? Quais são os tipos de avaliação que nós temos? Seria a avaliação diagnóstica, a formativa, a somativa e a autoavaliação, que a professora Gislene vai explicar para nós qual é a diferença desses tipos de avaliações e como o professor olhar com um olhar mais afinado a diferenciação de cada uma e fazer uma avaliação efetiva do seu estudante, dos conhecimentos que ele tem adquirido e das habilidades que ele vem desenvolvendo durante o decorrer do ano letivo. O que é currículo? Em princípio, o currículo é sempre o que uma sociedade, num determinado momento, considera necessário para que os alunos aprendam ao longo de sua escolaridade. É óbvio que não é a sociedade que define o currículo, mas a sociedade tem exatamente os seus pressupostos, as suas demandas, e na elaboração do currículo, esses referenciais, óbvio, são levados em conta. Quando você fala em currículo, e você analisa isso sob o ponto de vista da teoria, você vê que há concepções diferentes de currículo. Então, por exemplo, uma concepção bastante divulgada de currículo é aquela do currículo centrado nos conhecimentos. Então, se valorizam os conhecimentos construídos historicamente e que devem ser assegurados a todos os alunos ao longo da educação básica. É óbvio que a nossa conversa aqui vai ficar restrita à educação básica. Bom, mas nós temos uma outra percepção de currículo, que é exatamente no currículo centrado nos alunos, na perspectiva de que os alunos vão reconstruir aqueles conhecimentos que são sistematizados, e daí esses conhecimentos vão passar a integrar a realidade, a experiência destes próprios alunos. Então, veja, de certa maneira, ainda que estas concepções se complementem, na prática, para cada uma delas, a gente tem vários teóricos que defendem as suas posições, muito centradas nesta polarização. Conhecimentos, por um lado, e, por outro lado, as demandas do aluno e a necessidade do aluno reconstruir esses próprios conhecimentos. Bom,
A secretaria tem um currículo oficial. E quando se examina o currículo oficial da secretaria, que é coerente com as novas tendências que se discutem na área do currículo propriamente dito, se verifica que, no caso da secretaria, o currículo não é nem centrado no aluno, nem apenas no conhecimento. É óbvio que isso pode criar, à primeira vista, uma sensação assim de estranheza. Mas veja, o currículo do Estado de São Paulo, ele está centrado na aprendizagem e no resultado. O que significa isso? No que o aluno é capaz de saber e fazer. Então, quando se trata desta modalidade de currículo, o currículo é referenciado em competências e habilidades. Ou seja, o que é que o aluno, com base nos conhecimentos tratados nas aulas ou definidos e determinados no currículo, como é que ele faz esta apropriação? Quer dizer, como é que ele usa esses conhecimentos? O saber fazer do aluno com relação aos conhecimentos recortados pelo currículo. Bom, depois de tratar de currículo, vamos passar em revista o que significa avaliação. A primeira pergunta é: o que é avaliar? Bom, avaliar, entre aspas, é medir e atribuir um juízo de valor. É diferente de medir com uma régua que tem uma certa precisão, eu tenho um instrumento, mas é interessante que a gente pense na avaliação na seguinte perspectiva. Para que a gente avalia? Para diagnosticar e decidir. No caso do aluno, toda vez que se faz uma avaliação, eu tenho que tomar uma decisão, seja com relação à minha própria prática de professor, seja com relação ao itinerário, ao que vai acontecer com o aluno ao longo do seu processo, naquele ano onde ele está. Então, diagnosticar com base na avaliação é exatamente constatar alguma coisa. Será que ele desenvolveu aquela habilidade que estava prevista? É qualificar também. Em que medida ele desenvolveu aquela habilidade? Desenvolveu tudo que estava previsto? Desenvolveu parcialmente aquela habilidade? Quer dizer, são aspectos fundamentais. E, obviamente, a gente usa alguns recursos didáticos, como professores. A gente descreve o que o aluno fez. Ele conseguiu, por exemplo, ler um texto com coesão, ele produziu um texto, ele, na produção do texto, ele teve alguns problemas só no que se refere à norma culta. E para fazer isto, para fazer esta descrição e essa qualificação, eu sempre tenho que comparar com o padrão, com um critério. Quer dizer, o que é produzir um bom texto, por exemplo, não é? Para definir isso, eu vou comparar com algum critério. Agora, veja bem, eu disse que avaliar significa também decidir. O que eu faço com base nos resultados que eu constatei, que eu observei? Não é? Será que aquele aluno, em especial, precisa rever alguns aspectos no que se refere à produção de um texto? Será que ele vai fazer essa revisão com um grupo de colegas, individualmente, em casa, utilizando algum material? E, óbvio, para fazer essa decisão, eu tenho que ter, como eu disse antes, um critério. E no caso do currículo centrado em habilidades e competências, isto fica definido exatamente com aquilo que se quer. O que eu queria quando solicitei que o menino produzisse um texto, o que eu queria que o menino demonstrasse, que a aluna demonstrasse como habilidade. E, óbvio, para isso, eu tenho que ter uma carta de intenção. E essa carta de intenção, no que se refere à avaliação, são exatamente as habilidades, não é? Então, veja, vamos retomar. Na avaliação, eu avalio, eu qualifico aquilo que eu estou avaliando, eu tomo como referência. O padrão não é nada mais, nada menos do que o currículo. Naqueles objetivos e habilidades que o currículo recorta e define e que são inseridas na proposta e no projeto pedagógico da escola. É uma relação muito simples, que às vezes, para nós, que estamos no cotidiano da escola, até passa desapercebida, porque a gente não atenta a esses elementos. Mas cada vez que eu avalio um aluno, o que eu estou fazendo é verificar naquele projeto pedagógico, na proposta pedagógica da escola, aquela habilidade, como está inserida, e exatamente verificar até que ponto esse aluno se aproxima ou não desta habilidade definida na proposta pedagógica e, óbvio, que se inspira, que se orienta no currículo, no caso de São Paulo, no currículo oficial de São Paulo. Então, veja,
Isto também está associado na prática de sala de aula, porque eu tenho o currículo, eu tenho as habilidades, mas se nada acontecer coerentemente com esse currículo definido em sala, na prática de sala de aula, a maneira como o professor direciona as atividades com os alunos, nada de verdade pode acontecer. Enfim, se você observou a nosso raciocínio, não dá para chegar a uma conclusão diferente desta. A avaliação é indissociável de currículo, não é? Eu não posso avaliar se exatamente aquilo que eu estou avaliando, pretendo avaliar, não está inserido na proposta pedagógica da escola e exatamente na prática de sala de aula. Nessa integração, nessa interação perfeita e constante entre o que se define como ponto de chegada e o que acontece na intimidade de sala de aula. Quer dizer, fechando, as referências da avaliação são muito simples. É o que se ensina, é como se ensina e é o que se quer que os alunos aprendam. Tem que ter também essa coerência entre o que eu quero ensinar, em termos dos objetivos, em termos dos conteúdos, e exatamente como é que eu ensino, para que na avaliação haja uma coerência exatamente que favorece o aluno para que ele consiga se desincumbir daquelas questões, da maneira como se promove a avaliação. Eu acho que isso não tem erro, né, para nós que atuamos na educação. Agora, fazendo mais um fecho, quer dizer, fazendo mais um gancho teórico, a gente tem modalidades de avaliação, não é? Então, por exemplo, tem avaliação diagnóstica. O que é avaliação diagnóstica? O próprio nome já está dizendo. Nós estamos querendo saber o que os alunos já sabem, não é? E, normalmente, essa avaliação diagnóstica a gente utiliza antes de começar uma atividade. Por exemplo, eu vou começar lá uma atividade do caderno do professor. Antes de começar a atividade, os meninos estão vivos, eles têm experiências próprias, eles não nasceram dentro da escola. Então, e naquela aula que eu estou dando. Então, o que eu tenho que fazer? Verificar o que é que eles sabem, até para que eu possa modular a minha atuação na sala de aula, não é? Agora, a avaliação diagnóstica também é aquela que a gente pode fazer no início do ano. Pode fazer no início do ano, a cada turma, para ver como é que aquela turma está em relação às habilidades que serão trabalhadas naquele bimestre, enfim. Tem também uma avaliação que é formativa. Olha, o nome está dizendo formativa. Eu faço ao longo de todo o processo de aprendizagem, exatamente na expectativa de saber, será que os alunos estão aprendendo? Porque, olha, a finalidade da gente trabalhar com o aluno nas aulas e em todas as atividades escolares é exatamente contribuir para que eles aprendam. Então, a formativa eu faço a cada atividade uma avaliação, e os resultados destas avaliações vão se somando no sentido de me indicar exatamente se eles estão aprendendo e o que é que eu posso fazer para que eles aprendam, não é? Mas não é só isto. Eu avalio o que é que eles estão aprendendo e isto me dá uma dica importante, por que é que eles não sabem? Essa é a inquietação do professor, não é? Se eu estou ensinando, se eu estou trabalhando com uma turma e eu tenho lá 60% da turma que consegue desenvolver as habilidades, a grande questão é assim, e o que eu faço com os 40% que não estão conseguindo? Será que eu posso fazer alguma coisa diferente? Alguma coisa diferente que privilegie esses 40% que não estão conseguindo aprender da mesma maneira que os outros 60%? É esse o dilema, é esse o bom desafio, é esse o bom combate do professor. E a avaliação formativa oferece esses dados. Então, eu faço uma avaliação formativa, que não significa necessariamente uma prova. Eu posso estar observando os meus alunos ao longo do desenvolvimento das habilidades. Eu faço registros. Eu posso ter, por exemplo, um conjunto das atividades, que os meninos desenvolvem, um modelo de um portfólio. Com base nesses produtos, eu consigo saber como é que a coisa está andando. Agora, veja, é possível usar o termo formativo para algumas avaliações diagnósticas, e isto é comum de se usar, mas a gente não pode perder de foco esse conceito de avaliação formativa. Agora, eu tenho uma somativa, olha o nome, somativa. Eu fiz as formativas
e eu somo todas elas na expectativa de que eu decida exatamente o que está acontecendo com aquele aluno. Ela tem, na somativa, ela tem o status de mensuração. É como se eu chegasse a um diagnóstico final. Fechar um ciclo. Eu cheguei ao final do ano letivo, por exemplo. Eu tenho lá a Priscila. É uma aluna de ciências, etc, etc. Eu avalio tudo o que aconteceu. Ela tem avaliações bimestrais, mas para além das avaliações bimestrais, eu tenho as avaliações, eu, professora, tenho as avaliações acompanhando o que aconteceu com essa aluna. No final do ano, isto fecha um ciclo. E a somativa me diz o que é que os alunos aprenderam de fato. E o que é que acontece com a Priscila. Ela tem que fazer uma recuperação de novo, ela tem que fazer uma recuperação de ciclo, a Priscila vai... O que é que vai acontecer com a Priscila? E é óbvio que não deve de desligar aquela pergunta e aquele desafio. Por que será que essas alunas, a exemplo da Priscila, não conseguiram aprender? Quer dizer, é um desafio constante, é o nosso desafio. Quer dizer, o professor, veja bem, o professor ele tem sob sua responsabilidade a aprendizagem dos alunos. Não é mais apenas o ensino. Ele tem que se responsabilizar pela aprendizagem dos alunos. Até a nossa legislação diz isso. O professor é o profissional da aprendizagem. Quer dizer, não vale mais aquela desculpa de dizer, eu ensino. Se eles aprendem, o problema é deles. Não, não é. O desafio é do professor. E eu digo do professor porque eu também dei aula durante um tempo significativo. Agora, de fato, quando nós tomamos essas referências, a gente vai voltar um pouco para a realidade da secretaria. A secretaria tem uma avaliação diagnóstica. Tem. Ela se chama de formativa, mas que é realizada no início do ano letivo, especialmente da primeira à terceira série dos anos iniciais. Então, se vê como é que estão os alunos, como é que eles estão no domínio da escrita, e, óbvio, isso orienta a atividade do professor. E, como eu disse antes, a gente tem as sondagens realizadas no início de cada atividade que a gente desenvolve em sala de aula. No caso da formativa, por exemplo, nós temos as avaliações que os professores fazem. O professor não faz uma avaliação apenas do bimestre, ele faz várias. E ele não faz só avaliações escritas, como eu disse antes. Ele pode usar diferentes estratégias. E a gente tem avaliação em processo. A secretaria tem uma avaliação em processo, não é? Realizada no primeiro, no segundo e no terceiro bimestres, padronizada, que também tem esse objetivo de somar, de oferecer resultados a respeito de como caminham as aprendizagens dos alunos. E, por fim, a gente tem a somativa, que representa os resultados finais da avaliação e dos professores. Então, acho que a gente fecha isso, não é? Agora, eu gostaria de, já que falamos de currículo, falamos de avaliação, falamos que se trata de um currículo centrado em habilidades, eu gostaria de me referir a um tema, a uma indagação que normalmente é feita pelos professores. Bom, se é um currículo por habilidade, o que a gente avalia quando avalia o desempenho dos alunos? Nós avaliamos conteúdos, conhecimentos ou avaliamos habilidades? Eu acho que essa, às vezes, é uma falsa questão, não é? Conhecimento sempre é saber. Quando eu reúno os conhecimentos de língua portuguesa, de matemática, eu estou recortando aqueles conhecimentos que esses campos elegem como seus e estão definidos no currículo. Agora, o que é habilidade? A gente já disse antes, habilidade é saber fazer. E saber fazer que não só se define no campo material. Eu sei mexer neste equipamento. Eu sei colar uma peça de madeira a outra peça de madeira. Saber fazer também é usar o conhecimento para fazer alguma coisa, aplicar o conhecimento numa determinada situação, mobilizar conhecimentos. Então, quando a gente diz assim, eu não sei trabalhar com currículo centrado em habilidade, a gente tem que pensar um pouquinho nessa frase, porque trabalhar com habilidade significa utilizar o conhecimento para que o aluno mobilize esse conhecimento. Quer dizer, não vale a memorização pura e simples nessa perspectiva. Eu não tenho que cobrar o que o aluno memorizou,
mas exatamente a informação e o conhecimento que o aluno tem para fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa o quê? Depende do componente curricular. Ele pode utilizar o conhecimento para localizar uma informação explícita no texto, ele pode utilizar o conhecimento para resolver um problema de geometria, enfim, ele tem que usar os conhecimentos, mobilizar os conhecimentos para resolver um desafio. E na prova objetiva é isso que acontece, não é? Então, fechando, o que é avaliar? A gente verifica a habilidade, a capacidade do aluno para recorrer àqueles saberes que a gente trabalha em sala de aula para resolver exatamente essas situações que a gente coloca à disposição do aluno. É isso que é. Apostando que o aluno tem uma capacidade de aprendizagem que extrapola e deve extrapolar a simples memorização. Mas eu não quero que ele memorize, por exemplo, regras de numeração, mas que ele aplique essas regras de numeração, não é? Ou na contagem, ou para localizar um número numa reta, ou para escrever corretamente isso. Bem, então nós fechamos esse ciclo, não é? Nós falamos de currículo e falamos de avaliação. Bom, o vídeo é autoexplicativo, acho que a gente não precisa retomar nenhum tipo de informação, porque a Gislene é muito clara na orientação dela e nas explicações, então nós vamos seguir aqui com um tema que é quais os instrumentos variados de avaliação no ensino remoto. Para que o acompanhamento do aprendizado e as avaliações sejam coerentes e adequadas, principalmente quando falamos de educação remota, é imprescindível que esse processo seja vivenciado por professores e alunos no dia a dia escolar. A dica para os educadores é variar o máximo possível os instrumentos para avaliar a aprendizagem dos seus alunos no ensino remoto, no ensino à distância. Então, aqui, o que basicamente o texto ele coloca, e levando em conta o que a Gislene colocou, acabou de colocar no vídeo. Pensando nos alunos, nos estudantes, no currículo, nas atividades propostas no dia a dia, eu tenho tudo o que é ministrado em sala, tudo o que é proposto, o que é feito, a maneira como eu avalio, deve estar todo interligado para que faça sentido e para que eu chegue a algum lugar. Então, eu sigo um documento que é o principal, que é o nosso currículo, e pensando no que é ministrado para esses estudantes, as atividades, as avaliações, a proposta, que são as propostas feitas, tudo deve se conversar. Então, como que diz aqui? Que é fundamental que os professores, eles o tempo todo, ele avaliem como está acontecendo a aprendizagem dos alunos. E quais instrumentos que podem ser utilizados para poder avaliar? O que eu, enquanto professor, eu faço? O que eu utilizo para poder verificar se eles estão entendendo ou não aquilo que está sendo proposto. Por exemplo, o que acontece bastante, e nós mostramos hoje também aqui na nossa formação, vídeo dos alunos, dos estudantes, mostrando como eles estão fazendo as atividades, as fotos com registros das atividades que os estudantes realizaram, e registrando as atividades também do Ler, tudo isso com as atividades do Ler e Escrever, do EMAI, do PNLD, as atividades das apostilas. Então, tudo o que é realizado no dia a dia, as propostas que os professores fazem, o que eles pedem para o estudante, a maneira que ele pede para o estudante retornar, então, de diferentes maneiras, que ele puder fazer, quanto mais diferente possível, de diferentes formas possíveis, ele vai ter mais claro o que os estudantes, o que cada um dos estudantes já sabem, até onde eles chegaram e o que ainda falta para alcançar aquela determinada habilidade para aquele ano. O outro ponto muito importante, que nós fazemos muito isso nas aulas presenciais, é o portfólio. É importante que se mantenha o portfólio, o professor ele tem um portfólio das atividades que ele propôs e de como os estudantes
retornar essas atividades. Então, como cada um dos estudantes, eles desenvolveram essas atividades, o que eu observei, o que eu já consegui até aqui e o que falta ainda eu conseguir, né? Para que ele possa verificar o processo de aprendizagem desses estudantes. Eu quero só completar aqui, Natália, porque o portfólio que você citou, que eu acho que é muito interessante, pode ser um portfólio ou um semanário, ou um local, uma planilha no Google Drive, no OneDrive, né? Então, esse portfólio, ele é adaptado dentro do ensino remoto. A gente precisa entender que existem outras ferramentas, como Padlet, como Mural Digital, né? Que a gente consegue fazer esses registros, e são esses instrumentos que nós já estávamos acostumados, né? Que deu agora um outro norte dentro do ensino remoto, mas isso nós já dissemos, não pode perder de vista que nós tenhamos esses registros, né? Há escolas que têm uma pasta no Drive, tem escolas que têm uma pasta digital onde os professores vão colocando todas as informações, são elas que são parâmetros para a avaliação e pensar em outras intervenções, né? Então, pensando que de forma remota, muitas pessoas estão se sobressaindo, se reinventando, né? Professores que nem usavam a sala de informática, nem gostavam de usar computador, o coordenador até ficava lá forçando, gente, pode usar, tá aberto, né? Ninguém queria usar. E aí veio agora o ensino remoto, então obrigatoriamente todo mundo teve que se vestir de uma reinvenção, e nós vemos aí gente que não usava nem o celular direito, hoje estão fazendo. Agora a gente precisa garantir que essa avaliação seja realmente efetivada da melhor forma possível, para quando a gente chegar em um determinado momento, a gente olhar no retrovisor e falar, puxa, fiz tudo isso na informática, eu nem usava. Então, olhar, essa avaliação nos dá condição isso, de olhar no retrovisor em 2021 e ver quanto que nós melhoramos e quanto a gente ainda tem para avançar. Pode seguir. Então, pensando nessa questão da avaliação, no ensino remoto, o que a gente precisa priorizar? A gente precisa priorizar agora a avaliação qualitativa. O que seria essa avaliação? Então, ao invés de atribuir notas baseadas em índices de acertos e erros dos estudantes, né, a gente precisa avaliar a questão da entrega das tarefas, de forma que as atividades de casa são avaliadas, né? Então, você enviou uma atividade, esse aluno está participando, ele está fazendo essa devolutiva, ele está entrando na sala de aula, para quem usa o Classroom, dando a devolutiva via WhatsApp. Então, é isso que a gente tem que analisar nesse momento. Então, se possível, fazer uma videoconferência após a realização de tarefas, para que os estudantes compartilhem o que estudaram e para que o professor possa usar como um instrumento avaliativo. Então, você passou a atividade, se o aluno deu uma devolutiva, se você tiver essa ferramenta da sala de aula online, possibilitar com que eles se reúnam e discutam aquela atividade para você até fazer uma avaliação mais efetiva do que ele realmente compreendeu e de qual intervenção você precisa fazer para com que ele desenvolva aquela atividade da maneira que foi proposta. Então, é válido para isso destacar, né, que a gente não deve nos ater a um processo avaliativo pautado apenas na atribuição de notas, de 0 a 10. O João participou, ele ganha 10, o Joaquim não, ele ganha 0. Não. Então, a gente precisa ver a questão do contexto de ensino-aprendizagem, né, e as especificidades que precisam ser observadas constantemente, como a gente tem falado na nossa formação de hoje. Qual é o nível de conhecimento desse aluno, quais ferramentas você está utilizando, quais devolutivas ele está te dando, que intervenções você, como professor, está fazendo para que esse aluno consiga alcançar aquela habilidade ou realizar aquela atividade solicitada, e especialmente nesse modelo de avaliação de ensino à distância, né? Então, como a Cláudia falou, a gente precisa analisar todos esses fatores para a gente não dar o remédio para todo mundo igual. Então, a gente precisa ter esse senso, né, do contexto de ensino-aprendizagem do nosso estudante e observar constantemente essas especificidades
e o nível de aprendizado de cada um, para com que a gente consiga fazer uma avaliação de forma qualitativa e justa para esse estudante. Nessa perspectiva, a gente tem uma modalidade de avaliação, que é a autoavaliação, que é muito importante, que tanto professores, quanto instituição, quanto alunos façam, né? Porque dentro da autoavaliação, a gente tem a visão mais qualitativa, né? O que eu aprendi, o que eu ainda preciso aprender e quais são os meus principais avanços e dificuldades. Essa autoavaliação, ela acontece geralmente no final do ano, né? Algumas escolas até fazem uma autoavaliação individual dos seus professores, uma avaliação institucional, né? Por outro lado, esse ano é um ano que a autoavaliação vai ser muito bem-vinda, porque efetivamente nós precisamos ter algumas prerrogativas para a gente seguir, né? O que eu não sabia, o que eu sei agora, o que eu ainda preciso aprender e quais foram os meus avanços. Isso é muito importante, porque dentro dessa visão qualitativa que a Aline acabou de dizer, a gente consegue ainda planificar e avaliar como quais as nossas trajetórias e quais foram os caminhos que a gente percorreu para chegar nisso. Por isso que a primeira formação nossa, nós falamos de ensino emergencial e ensino planejado, né? A princípio foi emergencial mesmo, todo mundo saiu correndo para resolver o problema. Mas agora a gente já participa de ATPCs e a gente vê aulas em que os professores já planejam, já se organizam, já pensa em qual a melhor ferramenta, qual é o melhor caminho para chegar. Então é nessa formação qualitativa que nós estamos vivenciando, é que a gente vai realmente avaliar os nossos alunos. Seguindo. E avaliar até o nosso trabalho, né, Cláudia, como professores, como você colocou, quando a gente olhar para trás, olha, eu não tinha nem noção de que eu ia fazer esse tipo de trabalho, e olha onde eu cheguei, olha onde eu consegui alcançar o meu aluno, né, nesse momento. Então, a gente fecha a nossa formação aqui hoje, deixando para vocês fazerem essa reflexão da autoavaliação de vocês, né, de forma qualitativa. Como está sendo o trabalho de vocês, a devolutiva que vocês estão dando para os estudantes e até do próprio trabalho de vocês em si. Então, a gente deixa aqui o desafio para vocês pararem um pouquinho e pensar desde lá de março até agora, os avanços que vocês tiveram, os desafios, e fazer essa autoavaliação. Nós vamos deixar as referências bibliográficas que nós utilizamos para a formação de hoje, né, que foi o currículo paulista, os materiais do EMAI, dos volumes 1 e 2 da versão de 2020, o vídeo do Foco Aprendizagem sobre currículo e avaliação, e deixamos também disponível alguns textos, né, que nós utilizamos como base para essa formação de hoje lá no CEA Digital, para vocês acessarem também. O link de apontamento de presença, nessa ATPC do EMAI não vai ter a avaliação também, a gente vai deixar aí como desafio para vocês refletirem e registrarem a autoavaliação de vocês, então link só para apontamento de presença, e se vocês quiserem dar depois essa devolutiva para o coordenador de vocês, aí cada escola se organiza da melhor maneira. O link com todos os materiais das ATPCs feitos pela diretoria de ensino, então, desde a primeira ATPC até esta de hoje, todos os slides, os links, os materiais estão disponíveis caso vocês queiram retomar, baixar o material, guardar para estudo posteriormente, estão disponíveis no link. Os nossos contatos, caso vocês queiram compartilhar conosco, continuar compartilhando as boas práticas, e gostaríamos de agradecer a presença de vocês na nossa formação de hoje, desejar a todos um ótimo trabalho e até a próxima formação. Nós agradecemos aí o trabalho dos professores coordenadores, na mediação dessas formações do EMAI,
bem como no envio de atividades, mesmo aqueles que enviaram atividades e a gente não conseguiu inserir em todas as ATPCs, nós também agradecemos, visto que a gente tem muitas escolas e o tempo é muito curto de formação. Então, nós agradecemos o empenho dos coordenadores, da equipe gestora, de todos os professores que estiveram presentes nessa formação. Natália? Agradecemos mais uma vez a participação de todos em nossa formação. Mais uma vez, como as meninas disseram, agradecemos também todas as contribuições, os vídeos, as fotos, o desenvolvimento das atividades. Agradecemos imensamente e desejamos a todos um ótimo trabalho e até a próxima formação.